Não pare de lutar por tudo que você sonhou, pois tudo que viveu foi construído quem tu és. Mais forte, com outro olhar, com outra visão. Coopera para o bem que bateu. Lutar por tudo que você sonhou, tudo que viveu foi construído quem tu és. Mais forte, com outro olhar, com outra visão. Coopera para o bem que bateu. Mas eu tenho 12 enormes de sair e botar champanhe. Para o seu decreto, tudo coopera para o bem. Vive para o seu decreto, coopera para o bem de quem ama a Deus. Vive para o seu decreto.
Mas é sobre isso. Hoje seja uma grande oportunidade de você dizer: Deus, eu me entrego a você. Seja uma grande oportunidade de você se entregar a Ele. Pai, está aqui. Te abraçar, perdoar, te ajudar, se encontrar com Ele. Não perca essa grande oportunidade que o Senhor está dando a você. Quero convidar o pastor Daniel a estar orando. E quero convidar Carlos Eduardo Santana Pinto, junto com a irmã Marta, sua esposa também. Queria que eles viessem aqui. O pastor Daniel estará orando por eles. E estaremos entregando o certificado de batismo no dia 29 de setembro de 2018. O Carlos se entregou a Jesus. E hoje nós queremos entregar o certificado de batismo dentro dessa igreja. A irmã Marta esteve nesse projeto que já estamos trabalhando sobre o segmento. E ela ficou sabendo que o Carlos não tinha recebido o certificado. Nós queremos cuidar de todas as pessoas desta igreja, sem distinção. E queremos fechar e consertar as redes para a glória do Senhor, para que ninguém se perca. Esse é o desejo de Deus. Essa é a nossa vontade, em nome de Jesus. Amém. Para mim é um prazer poder estar orando pela vida do Carlos, pela esposa. O primeiro contato eu tive com ele. Ele ligou para mim, né? E aí ele falou ali do interesse dele de conhecer mais da palavra de Deus. E estou muito feliz pela decisão do Carlos. A esposa chama mesmo Rosângela. Então vamos estar orando aqui pela vida deles. Quero entregar seu certificado. Nós vamos estar orando e agradecendo ao Senhor. Amado Deus, bendito Pai, louvado e engrandecido seja o seu santo e bendito nome, Deus. Ó Pai, a Tua palavra diz que o Senhor nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Seu Filho amado Jesus Cristo. E eu creio, ó Pai, que o Senhor atraiu o Carlos, Senhor, para a Tua presença, Senhor, para que conhecesse a Jesus Cristo, ele e a sua esposa, Deus. E nós louvamos pela vida deles, ó Deus, por essa decisão tomada, ó Deus. Que o Senhor continue nos fortalecendo, ó Deus, nos abençoando em nome de Jesus Cristo. E que a partir de agora, Pai, seja um canal de bênção na vida de outras famílias, de outras pessoas também que não conhecem o Evangelho, não conhecem a Cristo, estão nas trevas, cegos espiritualmente, ó Deus. Que o Senhor possa usar a vida deles com poder e graça, Pai. Agradecemos também, Senhor, pela vida da Marta, que representa todos os missionários, ó Deus. E eu quero pedir ao Senhor que continue os fortalecendo, ó Deus, para que eles sempre se lembrem, ó Pai, que quão preciosos são os pés daqueles que anunciam a Tua palavra, ó Deus. Nós louvamos a vida desses missionários que têm se dedicado na Tua obra e têm servido ao Senhor de todo o coração. E, ó Pai, que o Senhor desperte em Tua igreja, em todos nós, o desejo de anunciar o Teu Evangelho. Esse é o pedido que nós te fazemos e queremos te agradecer em nome de Jesus Cristo. Amém. Nós vamos contar um pouco a história da igreja. E não tem uma pessoa melhor para contar do que o pastor Walter, que eu quero convidá-lo para que venha à frente. Ele estará contando um pouco da história da igreja. Apenas alguns detalhes, muitos dos irmãos já ouviram e outros não. Por isso que foi sugerido de a gente poder reprisar aqui um pouco. Mas aqui onde nós ficamos nessa igreja hoje é conhecido como Vila Bras Cubas. Porque é um lugar simplesinho, uma vila, casa simples, ruas de terra, sem luz na rua, só nas casas, não tinha água encanada, nem esgoto. O ônibus só passava na avenida, o trem era um pouco por dia. Mas os irmãos da primeira de Mogi fazendo culto nas casas aqui de Bras Cubas, de irmãos que moravam aqui, foi melhorando, e aí eles optaram por constituir aquele grupo aqui da Vila Bras Cubas em igreja. E aí eles, junto com a primeira de Mogi, o pastor, organizaram, construíram a igreja. O templo era bonitinho, quem viu a foto tem lá atrás, tem um também.
e o templo era do tamanho desse tablado aqui. Daqui para lá, largura aqui e tal, era esse tablado, era o templo da primeira igreja que foi desmachado, o primeiro templo. A igreja foi organizada com 46 membros, temos irmãos ainda como a Teresa e outros ali que eram do tempo da Vila Bras Cubas, a família que vinha aqui, ela vinha aqui na igreja, no grupo, na casinha ali, antes de ser igreja. Em 1966, 21 de maio, foi organizada a Igreja Independente da Primeira Liturgia. Um pastor pôde estar 2 anos aqui, a igreja continuou. Depois de 2 anos, a igreja se dividiu e o pastor foi embora. Ficaram alguns meses sem pastor, trouxeram outro pastor, 46 membros, a igreja foi com 23. Aí o pastor foi recuperado, 37 membros mais ou menos. 2 anos a igreja se dividiu, ele saiu também, foi embora. A igreja ficou alguns meses sem pastor e vinha alguns seminaristas. O pastor Jairo da primeira de Suzano começou a cuidar da igreja, que era aquele templozinho, e aí foi cuidando da igreja. E em maio de 1971 eu vim aqui na igreja pela primeira vez no templo. O Wagner estava fazendo um ano de aniversário, não pôde vir nem Barroso, mas eu vim com meu cunhado João e ele tocou violino, nós 3, eu, o João e o irmão que abriu a igreja. Nós 3 fizemos o culto domingo de manhã, voltei para casa em São Paulo, vim para a noite de novo, aí meu pai veio junto também. Meu outro cunhado veio, o Franco, também tocava violino, e já começamos com música na igreja, né? Em maio de 71, era seminarista, São Paulo, vai, vem. Em outubro mudamos para cá, que eu arrumei serviço na Volmet, trabalhava lá em São Paulo. Mudamos para cá, a Rosa estudava na USP em São Paulo, dava aula em Guarulhos. Ela saía às 6 horas da manhã daqui com Fusquinha, não era carro, era Fusquinha. Ela ia até a USP, estudava lá, depois ia para Guarulhos, dava aula. Eu saía daqui, ainda fazendo seminário em 71. Saía daqui, ia para o seminário lá em São Miguel, de ônibus, pegava outro ônibus, ia até Guarulhos, a escola dela. As aulas terminavam 11h20 da noite, aí terminava a aula, eu e a irmã Rosa vimos para Mogi. E isso era de segunda a sexta-feira. E aí terminou o ano, terminou o seminário, segundo ano, aí já fui consagrado pastor em setembro de 72. E já morando aqui em Bras Cubas. E aí a igreja, ao ser consagrado, eu fui colocado como presidente da igreja. E nesse tempo, quando chegamos aqui, no segundo domingo, a irmã Rose veio, eu e a irmã Rose, no segundo domingo de 71 ainda, voltamos para São Paulo, e a gente veio, o pastor nos convidou várias vezes passadamente, e eu me lembro de 2 seminaristas que falaram assim, lá no seminário, eu ouvi eles falando, mas era Deus me preparando, né? Vamos lá naquela igreja maior, uma igreja pequenininha, no meio do mato, dividido lá, eu quero uma igreja grande. Aí passa um tempo lá, o outro seminarista está lá, eu não vou lá naquela igrejinha lá, não tem ninguém lá, só tem ninguém lá. E aí não vou mais, quero uma igreja grande. E eles conseguiram a igreja grande. E aí eu comecei a ir para Bras Cubas, mas nem lembrei disso. Vimos para cá, mudamos para cá, fui consagrado pastor, e a igreja tinha na lista 12 membros. Mas o primeiro culto tinha um irmão que abria a igreja. A outra vez que eu vim, depois de uns 15 dias, já veio, a irmã Rose veio comigo de São Paulo, que já tinha ele, a esposa e 3 visitantes, eu, a Rose e o Wagner, e 2 membros da igreja, né? E aí estávamos aqui no culto, cantamos, oramos, fomos para São Paulo, voltamos, e aí nós continuamos, mudamos, a igreja foi, depois de 3, 4 meses aproximadamente, teve um culto maravilhoso, estávamos 12 membros da igreja. E por quê? Porque todo domingo à tarde eu visitava os membros que não vinham. Domingo eu visitava, sábado, domingo eu visitava, sábado, domingo eu visitava. E aí depois de quase 4 meses, 12 membros, a igreja estava cheia nesse ano.
E aí fomos trabalhando, discipulado, pegando nomes, desafiando os irmãos a trazerem visitantes, e a igreja foi batizando. O histórico da igreja sempre foi 95% de membros da igreja por batismo, 5% por outras igrejas. E quando o salãozinho encheu aqui com 100 irmãos, imagina, a igreja chegou a 150 membros nesse salão aqui, né? Cheio, pegamos a parede das salas de fundo, que eram maçarias, e resolvemos construir o templo, que é esse que está lá na unidade do irmão aqui abaixo. E aí começamos a construir. O meu irmão falou assim: ô pastor, mas esse projeto é muito grande, vai demorar 50 anos para a igreja encher, né? Que nada, meu irmão, não vai ver, daqui 2 anos vai estar cheio, né? E aí começamos no fundo, construindo, reunindo lá, desmanchamos o salãozinho, vimos para frente, e a igreja continuou enchendo. Quando encheu embaixo, que em cima ainda estava fazendo aos poucos, na rua, aí então nós fazendo ali embaixo, o culto encheu. Aí o irmão falou assim: era Páscoa, vamos fazer o seguinte, se a gente fizesse culto na sexta-feira, Páscoa, no salão de cima, só tinha as paredes, as janelas e o telhado, piso contra piso, e não tinha luz, não tinha nada. Aí Deus me deu uma histórico, uma historinha, aí eu dei a ideia, desafiei a igreja, por causa de alguns irmãos que queriam fazer na parte de cima, só tijolo, não tinha reboque, não tinha nada. Aí eu tive a ideia, desafiei a igreja para ver todo mundo e vim com uma vela de casa. E pusemos na entrada da igreja uma vela grande, assim, grandinha, para durar bastante tempo. E os irmãos iam chegando e acendendo sua vela e entrando no templo. E a igreja estava toda apagada. Cada que chegava, a igreja foi iluminada. Foi toda iluminada, porque cada membro era a luz. E aí nós fomos ali, os irmãos, sábado, domingo, vamos continuar o culto aqui, Semana Santa e tal. Vamos, então desafiei a igreja na sexta-feira, os irmãos quiseram fio velho, lâmpada usada, incandescente, mas funcionando, não sei o quê. Sábado os irmãos vieram, penduraram fio velho, lâmpada, não sei o quê, aquela lâmpada azeite, e aí já não precisamos mais da vela no sábado. No domingo, continuamos, e aí continuamos melhorando. E a igreja, vamos ficar aqui em cima direto? Vamos. Então continuamos lá em cima, pondo vidro, melhorando e batizando. Eu me lembro de um batismo de um ano, e sempre o batismo, sempre trazendo visitante. Teve um batismo que eu batizei sozinho, só tinha eu como pastor, 40 pessoas. Eu fiquei no batistério ali, batizando 40 pessoas, foi maravilhoso, né? Dos maiores, tivemos 110 12. Tínhamos alvos a alcançar, que era trabalhar pelo pai da família, pelo responsável pela família. Num dos batismos que se batizaram só 12 pessoas, naquele período, foram batizados 11 homens e uma mulher. Mas depois a esposa continuou vindo, os filhos também, e a igreja continuou crescendo. E aí foi enchendo o salão ali da unidade 1. Demos a ideia de fazer 2 cultos. Mudamos o horário várias vezes, uma tarde e uma noite, trabalhando para os irmãos poderem vir no horário, que dividisse a igreja, e aí fomos ampliando a igreja. E nesse período, a igreja foi enchendo, e teve um ano que nós batizamos, num ano, 126 pessoas. A igreja cresceu em um ano, 126 membros por batismo. E a igreja fazendo a obra, a igreja enchendo. E aí quando chegou na hora, enchendo já os 2 cultos também, agora começamos a ver terrenos, procuramos vários, muitos lugares, empresas, lugares fechados e tal. E tivemos várias ideias, mas acabamos comprando em frente aqui na perimetral, onde é o resto. Naquele tempo não tinha perimetral de nada, era um córregozinho. Quando chegamos aqui, era só um córregozinho com peixinho ali dentro. Compramos um terreno, 13.000 metros quadrados para construir templo, tudo ia dar um trabalhão. Depois de um tempo, vendemos o templo para dar a entrada nessa propriedade aqui, 10.000 metros quadrados, com o tempo, uma fábrica fechada, e hoje estamos aqui.
Mas bem no comecinho da igreja, não me lembro se foi, já era pastor ou não, naqueles 12 membros que tinham, um deles falou assim para o meu pastor, aqueles que saíram da igreja, dividiram a igreja, estão falando assim, essa igreja vai fechar. E eu falei assim, se ela for dos homens, ela irá se fechar, mas se for de Jesus, ela nunca se fechará. E aí trabalhando. E os pastores, a gente ia reunindo de pastores, eu sempre ouvia isso, cada um procurando uma igreja maior, mais membros, melhor financeira, tá? E eu falava assim para mim e com Deus, eu vou fazer minha igreja crescer. Então de 12 membros naquela época, fomos crescendo, 12 membros, 120, 1.200, 1.400 membros, chegamos até aqui, porque o Senhor esteve conosco, porque o Senhor nos protegeu e guardou e Ele assumiu. Vieram pastores consagrados, foram consagrados mais de 46 pastores no meu ministério. Outros pastores que eu dei aula, quando a igreja me permitiu dar aula no seminário da ABECAR, na faculdade da ABECAR aqui em Mogi, pastores em todo o Brasil eu pude dar aula e muitos foram consagrados que eu nem fiquei sabendo. E na África, em Luanda, Angola, em Luanda, tinha um seminário também lá, e eu fui pastor por vídeo, porque as aulas eram gravadas no Brasil, todos eles assistiam por vídeo, já era a distância naquela época, e na África eu corrigi 30 trabalhos de seminaristas que eu dei aula. Eu creio que muitos deles estão lá, pastor, por causa da igreja dos Cubas, onde Deus nos deu a tarefa de ir por todo o mundo pregar o Evangelho. Quero ler com os irmãos aqui Tiago, capítulo 5, versículo 20. Saiba que aquele que quiser converter do erro do seu caminho pecador, salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. Quantos pecados foram perdoados? Quantas pessoas foram salvas? Quantas pessoas reunidas pelo sangue de Jesus? Isso é o maior milagre. Se fôssemos pôr em linha reta os pecados que foram perdoados, purificados, lavados no sangue de Jesus, por causa desta igreja, de pessoas que se converteram, se arrependeram, mudaram de vida, seria muito grande. Esse foi o maior milagre, tem sido, e creio que continuará, se não desistirmos de fazer desta igreja um local espiritual, vitorioso, para a glória de Deus, para a honra de Deus. Mas, uns anos atrás, nós fizemos algumas santa congregação, e aí no outro daqui, numa delas, das 9 às 11, da santificação e edificação espiritual, para que cada crente vivesse, fosse liberto, remido, transformado pelo sangue de Jesus, e que Deus pudesse vir à igreja assim junto conosco. Quando terminou o culto, as pessoas foram sair devagar, uns aqui, outros lá. Naquela porta tinha uma irmã encostada ali. Ela falou assim para mim: pastor, o culto está tão gostoso, não queria nem ir embora. Aí uma outra irmã também passou e falou a mesma coisa. E tinha um irmão sentado no banco ali no meio ali, e nas cadeiras. Ele falou assim: ó pastor, no período do culto, mais ou menos na metade, quando teve uma oração, eu fechei os olhos para orar e não abri até agora, porque se eu abrisse os olhos, eu veria Deus com essa face. Então, perto que ele estava aqui conosco. Esse é o objetivo da igreja. Há uns 3 semanas atrás, mais ou menos, estive na terceira idade aqui na sala de oração, sala de classe família. O meu irmão falou assim, termina às 10, ela falou assim: está tão gostoso que eu não queria nem ir embora, porque ia ficar 10, 11, 2 da tarde, eu ia ficar o dia inteiro. E a outra também falou assim, porque por causa da presença de Deus, mesmo numa reunião de terceira idade, na terça-feira, nós podemos permitir que Deus esteja junto de nós. Só que tem uma condição. Isaías 59, 12 diz assim: a mão do Senhor não está encolhida, que não posso salvar,
E o seu ouvido agravado, que não possa ouvir, procurar enfermos, estabelecer justiça, a gente ouve Deus operando o tempo todo. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, para que ele não vos ouça. Quando tiramos todos os pecados, Deus se faz presente. A Ele toda honra e toda glória. Amém. Vamos orar. Santo Deus, glória a Ti, aleluia, louvado seja o Teu nome. Se não for o Senhor que esteve conosco, ora, diga à igreja, teríamos devorado vivos. Mas nas horas mais difíceis, o Senhor assumiu pessoalmente e nos deu o livramento. Louvado seja a Ti, Jesus, Espírito Santo, para sempre. Amém. Quero convidar o coral infantil. Terão duas participações. Estarão cantando o coral infantil poderá vir. Ora, por favor. Estarão cantando 10 mandamentos e a escuta. Estarão louvando a Deus com essas duas músicas.
Muito feliz de estar com vocês hoje, de vir lá de São Paulo, e trago as saudações da Igreja Batista Ebenezer, uma igreja que esse ano fez 78 anos e tem muitas histórias. Uma delas é que o pastor Walter esteve lá quando era criança. Então ele corria pelos corredores lá, como a gente vê as nossas crianças aqui, né? Mas ele era mais comportado, pode ter certeza. O meu avô Otto Keller, pai do meu pai, esteve durante um ano dirigindo aquela igreja enquanto a igreja estava sem pastor. Ele não foi ordenado ao ministério, mas foi um grande líder abençoado. E ouviam falar um pouco a respeito disso. Mas tive o privilégio de conhecer o seu Moisés, um membro que esteve na nossa igreja até os seus últimos dias e faleceu no dia em que ele fez 103 anos de idade. Mas quando eu ia visitá-lo na casa dele, ele e a sua esposa, Dona Clélia, eles comentavam muito sobre o meu avô, então falavam dele, das suas qualidades, de como foi um excelente professor também. Então, aquela igreja também tem um marco na história das nossas vidas, porque eu saí daqui, tendo crescido aqui, como vocês viram, a minha idade foi denunciada aí pelas datas que o pastor Walter comentou, mas a gente saiu daqui depois como uma missão que Deus deu para a gente, sair daqui abençoado por esta igreja, sair com muito amor no coração. Então, cada vez que eu volto para cá, volto com muita alegria, compartilho muitos abraços, saudações, sempre é muito, muito bom, uma alegria muito grande para mim estar com vocês. Também cada vez que eu venho para cá, vejo muitas pessoas que eu nunca vi, não conheço, então que gostoso é saber que a igreja continua crescendo, continua alcançando esta graça de Deus, no sentido de compartilhar essa salvação que Deus nos deu, e é muito bom então estarmos juntos. Parabéns, Igreja Batista em Brás Cubas, pelos seus 53 anos de idade. Parabéns aos irmãos pela dedicação, pelo empenho de cada um dos líderes, dos pastores, de cada membro que tem acreditado nessa missão que Deus deu para a sua vida, de viver o Evangelho e não apenas fazer parte de uma igreja. E Deus colocou no meu coração um texto que eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia em Efésios, no capítulo 5, a partir do versículo 22. Eu quero falar um pouco sobre esse texto bíblico, porque eu quero falar sobre a igreja. E não se assuste, nós vamos ler, depois vou explicar direitinho para você entender, mas eu vou ler aqui na nova versão internacional. E antes que a gente leia, quero só explicar que minha família, eu gostaria muito de estar toda aqui, a família, os agregados, né, que a família vai crescendo, as crianças crescem, depois os agregados começam a fazer parte da nossa vida. Isso é muito bom, é uma alegria grande. Mas nós estamos tendo uma formatura lá na nossa igreja, de alguns cursos que foram realizados, e eles precisaram ficar lá. E então comigo veio só a Helenzinha, que agora já não está tão pequena assim, né? Mas como alguns me conhecem como Vagninho ainda, então vai ser Helenzinha por bastante tempo, né? Não tem problema. Então a minha família fica representada por nós dois, como parte da nossa participação e a nossa alegria de celebrar com vocês os 53 anos. Vamos ler então Efésios capítulo 5, a partir do verso 22, diz assim: Mulheres, sujeitem-se aos seus maridos como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas aos seus maridos. Maridos, amem suas mulheres assim como Cristo amou a igreja e entregou-se a si mesmo por ela, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha nem ruga, ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Até aqui. Eu sei que esse texto, para o nosso contexto, nossa geração aqui, é um contexto muito machista, você não acha? Sempre alguém vai dizer que sim, né?
Pois é. Agora, você já imaginou quando o apóstolo Paulo escreveu isso, em que as mulheres, a maioria delas, era propriedade do seu marido, e que os seus maridos tratavam as mulheres como propriedade, e que eles não sabiam amar a sua esposa, apenas compravam ou adquiriam a sua esposa? Então, naquele contexto, quando Paulo escreve isso, Paulo era o quê? Feminista, né? Olha só que coisa. Paulo estava defendendo as mulheres, dizendo para os maridos: vocês têm que amar as suas esposas. Vocês não podem simplesmente tratá-las como propriedade. É bem interessante, e nós vamos aprender com isso, que a palavra de Deus ela é atemporal, ela tem princípios eternos. E quando diz para os maridos: amem sua esposa, ela está dizendo isso em todo o tempo. Quando diz para a esposa: seja submisso ao seu marido, ele recebeu de Deus uma missão, e você agora tem a submissão de acompanhá-lo, de andarem juntos no caminho que Deus propôs. Então, essa maneira de Deus, de uma forma atemporal, não é para aquela época ou para essa época, mas é para a época em que sempre Deus estabeleceu isso desde o começo da criação, quando estabeleceu o homem, a sua criação, e depois colocou a mulher para ser auxiliadora, fazer companhia para o homem, para completarem e serem um casal, e ali Deus formou o casamento. Mas a parte que eu quero falar hoje não é sobre a questão do marido e da mulher, mas essa questão de como Deus se importa com a igreja e a importância que a igreja tem. Assim como estava lá no princípio, em Gênesis ainda, toda a ideia da formação e daquilo que Deus gostaria de fazer. Então nós vemos que Deus preserva a família, a ideia do casamento. E casamento é uma marca registrada. Sabe a marca que a gente conhece bem, que a gente vê a propaganda na televisão, por exemplo? As marcas elas são registradas e uma pessoa não pode usar a mesma marca. Mas é interessante que o mundo tem se apropriado da marca casamento. E mesmo aquilo que não é dentro do plano de Deus, que não é a vontade de Deus, não é como Deus ensinou, ainda assim as pessoas querem casar-se para viver um outro relacionamento completamente diferente, mas querem usar essa marca que Deus estabeleceu. E isso é uma apropriação indevida. Mas Deus estabeleceu esse plano, e para Deus, como aquilo era lindo, era maravilhoso e era perfeito. Nós vemos o apóstolo Paulo conversando com a igreja lá em Éfeso, e passando várias instruções, e falando da graça de Deus, da maravilha de ser igreja alcançada pela graça de Deus. Vemos o apóstolo Paulo mostrando como Deus é maravilhoso, e como os seus planos são perfeitos. E quando ele chega aqui no tratamento do relacionamento na família, entre marido e mulher, ele vai fazer essa comparação. E eu não acredito de maneira alguma que isso é apenas o apóstolo Paulo procurando uma ilustração ou uma figura de linguagem, mas creio que aqui realmente é a revelação do Espírito de Deus, para que o apóstolo Paulo pudesse colocar toda a importância desse relacionamento. E no versículo 27, então, temos essa comparação tão importante, de que assim como o marido deve amar a sua esposa, e ele deve ter como modelo o Cristo que amou a sua igreja, a ponto de entregar por ela, mas sabendo que ela mesma não poderia resolver o seu problema. E que o próprio Cristo é que vai resolver o problema da igreja, para que essa igreja esteja à altura daquilo que ele está oferecendo. E eu conheço um casal em que o marido precisou cuidar da esposa em todos os sentidos. E ele precisou ir com a esposa e alugar o vestido de noiva, porque a família dela não tinha condições. Chegou ao ponto de ele precisar comprar as suas roupas de baixo, porque ela não tinha condições de comprar para ir para o casamento. Então ele precisou dar todo esse cuidado para ela, e arrumar a pessoa que pudesse arrumar o seu cabelo, a maquiagem, tudo por conta do marido. Hoje em dia a gente vê as famílias, os amigos se juntando, mas quando eu vejo esse casal eu me lembro bastante dessa passagem. Quando a igreja, antes de ser igreja, não tinha condições de ser a noiva de Cristo. E é o próprio Cristo então que prepara a igreja. E é sobre esta igreja
bem sobre esse pedacinho do versículo 27, eu quero estudar com os irmãos. Eu queria que isso ficasse no seu coração como um incentivo, uma motivação, uma palavra de Deus para você continuar nesse propósito de ser a igreja de Cristo Jesus. O que é interessante, que se eu pegar só no versículo 27, então, o texto começa dizendo que é o próprio Cristo que prepara a igreja para apresentar a si mesmo. Eu queria que você começasse a ideia de igreja por aqui. A gente tem muitas igrejas com princípios diferentes, doutrinas diferentes, intenções diferentes, comunidades diferentes. E também muitos grupos que se apropriam dessa marca chamada igreja, que nasce com essa denominação, com esse nome chamado igreja, nasce no Novo Testamento. Antes não havia igreja, mas a igreja vai nascer ali, no livro de Atos, quando o Espírito de Deus está tornando aqueles discípulos que andavam com Jesus, agora um grupo chamado Corpo de Cristo, e um grupo que representasse o Cristo, e um grupo que, através de Cristo, da salvação, então da fé que a igreja poderia ter em Cristo, daquilo que Ele é e daquilo que Ele faz. Então que esse grupo fosse possível apresentar-se a Cristo. É o próprio Cristo que prepara a igreja. E quando a igreja não tem essa intenção de ser a igreja que vai ser apresentada a Cristo, e quando tem outras intenções, então ela não pode ser, ou não deveria ser chamada de igreja. Não sei se você conseguiu me acompanhar, mas igreja é um nome que foi dado para um grupo de pessoas, e não de lugares, mas de pessoas, que devem se apresentar a Cristo como um corpo só. Pessoas que deveriam estar tratadas e preparadas pelo próprio Cristo para se apresentarem à altura de Cristo. Se eu começava a igreja por aí, nós temos um excelente caminho e começamos na proposta em que Cristo estabeleceu. Muitas igrejas têm mudado a sua intenção, aonde a gente quer chegar. Algumas igrejas, elas têm uma intenção econômica, e isso fica muito óbvio. Ontem mesmo eu estava conversando com uma jovem lá da minha igreja, há pouco tempo atrás eu fiz o batismo dela, e ela veio de uma outra igreja. E ela falou que por causa do Dia das Mães, ela vai acompanhar a sua mamãe lá nessa igreja de novo. E ela ficou impressionada, falou, como que eu não percebia isso? Porque se fala de dinheiro o tempo todo, todas as coisas. Tudo que se fala o tempo todo é que precisa, você tem que entregar o dinheiro, a sua fé depende de quanto você entrega, e assim por diante. Ela saiu de lá cansada, falou, mas quando a gente está lá, a gente não percebe, né? Mas ela estava cansada de perceber que a sua vida foi alcançada por Cristo, que a sua fé era suficiente em Cristo, e que Cristo era completo e pleno na vida dela, e como aquilo, naquele grupo, ela estava sendo assediada para desenvolver a sua fé baseada na sua contribuição. Aquilo trouxe para ela um desconforto muito grande. Nós temos igrejas que têm às vezes ideais muito bons, ideais sociais, em que vamos ajudar e abençoar o homem, e são bons, são muito nobres. Acho que toda igreja precisa ter esse papel. O problema é quando isso não é apenas um meio, ou quando isso não é uma ferramenta, ou quando isso não é uma extensão do que a igreja pode fazer, mas começa a ser a intenção da igreja. A intenção é fazer isso, porque aí nós saímos do propósito de igreja, para ser um outro grupo que tem até uma ideia espiritual ou espiritualista, mas que não é igreja. A igreja de Cristo Jesus é a igreja que se preparou para Ele. E eu queria fazer essa pergunta para você agora de manhã. Você é essa igreja de Cristo que está preparado para Ele? Esse é um detalhe muito importante. E aí ele vai dar algumas qualidades desta igreja nesse texto que eu achei muito interessante. Eu vou pular esse primeiro, porque eu achei ele mais relevante, eu quero deixar por último, como se fosse a cereja do bolo, ok? Quando a gente vai comer aquele pedaço de bolo, você vai comendo, né? O bolo vai comendo primeiro a massa, depois o recheio, depois a cereja você deixa por último, não é assim? Se você não for assim, você não faz parte da maioria. A maioria vai guardar a cereja por último, né?
não tem problema. Mas eu queria pular essa parte da igreja gloriosa e a gente fosse ali para as outras qualidades que são colocadas. Quando ele diz, por exemplo, sem mancha nem ruga, depende da sua tradução um pouquinho, mas eu queria que você pensasse nessa ideia de que Jesus preparou a sua igreja para não ter nem mancha nem ruga. E você pensa, uma mancha, qual é o problema da mancha? Né? O chão de casa, por exemplo, normalmente nós colocamos um piso de uma cor mais neutra, ou um piso que a gente possa ter facilidade de limpar, porque o chão, a sujeira vai parar toda lá, né? Então, geralmente você olha para o chão e ele tem as suas sujeiras, as suas manchas. Então a gente coloca um piso que você dá uma passada de pano assim, logo fica limpinho, para não ficar a mancha. Vai chegar uma visita em casa, corre lá, passa um paninho rápido, pronto, lá está bonitinho, a visita vai chegar e falar, puxa, que boa a sua casa, né? Me sinto bem aqui. Mas se não deu tempo, aí é um problema, né? Porque a visita chega e já olha aquelas manchas. Ou então a gente já compra um piso com bastante cores assim, né? Que aí tanto faz se a sujeira está lá ou não, ninguém percebe mesmo, está tudo bem. É assim que a gente faz com o piso, mas eu vejo pessoas fazendo assim com a sua vida espiritual. Vamos colocar bastante coisas, porque eles vão se misturar e o pecado vai ficar meio camuflado. E normalmente o que se é feito para camuflar o pecado, ou a falta de fé, ou essa visão dessa intenção de estar preparado para Cristo, são as obras. E os próprios textos dos apóstolos trabalham essas questões. Muitos trabalham muito e se dedicam a obras para ficar meio camuflado. E aí isso deveria ser muito bom, e o trabalho é importante, mas não para camuflar. Se nós saímos da intenção, então não adianta mais. Você já viu pessoas morando dentro de um carro? Acho que todos nós já vimos. Um carro, às vezes parado numa rua, já está velhinho, já roubaram muitas peças, mas tem alguém morando lá dentro. O carro não foi feito para aquilo. Você sabe, essa pessoa está precisando de ajuda. Mas não foi o que ele conseguiu, foi aquele carro. Mas você sabe que o carro não foi feito para isso. Eu acho que isso que acontece com algumas pessoas, até mesmo com algumas igrejas. A igreja não foi feita para isso. O carro leva atrás, mas não é para ser a moradia. Às vezes a gente acaba misturando alguns conceitos bíblicos. Às vezes a gente acaba se acostumando a viver de uma forma que parece boa. Eu estou ajudando aqui, eu estou envolvido lá, eu toco, eu canto, ajudo nisso. A gente se envolve tanto na cultura da igreja e às vezes a gente está tão preso a ela que nós temos muitas dificuldades de continuar uma vida com Cristo. Vou dar um exemplo para você. Os judeus, no ano 70, perderam o seu templo. Eles não sabiam como fazer o culto mais. Porque o culto era tão cerimonial e a forma do culto era tão importante para eles que se eles não conseguissem fazer daquele jeito que eles faziam todas as vezes, eles não sabiam mais o que fazer. Como eu me relaciono com Deus agora? Não posso ir lá no templo, não posso mais fazer aqueles cerimoniais litúrgicos, religiosos. Como me relaciono com Deus? E a gente sabe que Deus é Espírito, Ele não precisa de um templo, Ele nunca precisou. Mas a gente se sente incomodado. Uma das situações difíceis é quando, por exemplo, um missionário sai da sua terra e vai para outro lugar, porque ele estava tão acostumado a viver, né, comunhão com os irmãos, com o povo, e ele vai para outro lugar e a cultura é completamente diferente. Irmãos, aqui dá uma quebrada no coração, porque ele tem que redescobrir. E ele precisa de conceitos que às vezes a gente vai se esquecendo. Ele precisa lembrar-se quem é Deus. Qual é o verdadeiro relacionamento com Deus? E às vezes ele vai se perdendo e alguns não conseguem. A minha preocupação é quando a igreja perdeu a sua intenção. Ficou muito na forma. E aí ela perdeu essa intenção de estar apresentada a Cristo. E o que acontece é que quando nós nos baseamos muito na forma, nós estamos preocupados com as aparências. É quando alguém vai em casa e eu recebo a pessoa, mas eu estou tão preocupado com a casa, que aí eu quero arrumar todas as coisas. A pessoa está lá e eu estou arrumando o tapete, e a pessoa vai sentar e eu vou trazer a cadeira para ela sentar. Aí eu falo, espera um pouquinho, vou fazer alguma coisa lá, um cafezinho para você. E a pessoa fala, eu vim para ficar com você, mas você só está cuidando da casa. Aí você vai lembrar de alguém chamado Marta, né? No princípio, no texto bíblico, fez exatamente isso.
Então, às vezes nós estamos ali tão preocupados com as coisas, esquecemos dessa relação que deveria haver entre as pessoas, dessa relação da igreja que precisa acontecer com Cristo Jesus, que não é baseado na forma. E se estamos tão preocupados com isso, irmãos, uma das razões pode ser que há muitas manchas. Então eu sei que naquele pedaço da parede tem um quebradinho, já que eu não arrumei, eu ponho um vaso na frente. E aquela cadeira está quebrada, a visita vai sentar bem. Não, senta aqui, é muito melhor sentar isso aqui. E a gente vai disfarçando para cá e para lá, né? A televisão está queimando. Oh, não vamos assistir televisão, eu vou colocar uma música no rádio muito boa. E a gente vai tentando achar um caminho, né? Para a pessoa sentir-se um pouco melhor. Mas na verdade eu estou tentando esconder algumas coisas. E são essas manchas. Mas vou dizer uma coisa muito importante para os irmãos. O nosso modelo é Cristo, não é isso? Se eu tentar trabalhar com as cores, por exemplo, e eu falei sobre isso um pouquinho alguns domingos, às vezes a gente põe aquela camisa branquinha, e aí você fala assim, bom, hoje eu tomo cuidado que a camisa é branquinha. Aí você vai almoçar e está lá preparado, aquela macarronada de domingo, cheio de molho de tomate, e a gente tem aquele cuidado, que você sabe que o molho de tomate voa para todo lado, com espaguete. Na hora que você puxa para cá, na hora que você puxou um pouquinho mais, ele fez assim, o molho já foi. Quando você olha, você tenta tirar rápido, mas não é a velocidade que vai ajudar, né? Mas a gente acha que então ele tenta tirar bem rápido, mas agora já foi. E a sua camisa branquinha tem uma mancha bem pequenininha, irmãos. Mas todo mundo que chega depois, olha para você, o olho vai direto para aquela mancha. Tem um imã lá, né? A pessoa tira de cumprimento olhando para ela, oi, irmão, tudo bem? O que é isso aí, né? Esse é um problema da mancha, e às vezes é isso que a gente tenta esconder. E Jesus falou o seguinte, eu preparei a minha igreja, porque eu não quero uma igreja com manchas. Eu não quero que a atenção esteja para as coisas erradas. Eu não quero que a gente tenha que ficar se preocupando em esconder as coisas. Nós queremos assim, uma camisa branquinha, limpinha, que a gente acabou de tirar do guarda-roupa, essa passadinha a gente põe, e a gente quer ir bem. A gente quer ir nesse caminho bom de Deus. E as pessoas olham e almejam a mesma coisa. A mancha é terrível porque mostra que aquilo deveria ser bem limpinho, que Jesus trabalhou para isso. Aquilo se perdeu. E depois que você tirou aquela camisa, você não vai guardar no guarda-roupa e falar assim, amanhã eu uso ela de novo, né? Você vai colocar para lavar, ela precisa ser lavada. Já pensou, no dia seguinte você se encontrar com a mesma pessoa, ela vai fazer de novo? A mesma irmã, você não tirou essa mancha ainda. Essas decepções que a gente vê são nessas relações sociais bem simples. Eles são terríveis no mundo espiritual. Onde Jesus preparou, Jesus morreu para que você fosse limpo. E às vezes essas manchas são bem pequenininhas, mas aquilo ofendem a Deus de uma forma muito grande. Também pensei na ruga. A ruga é uma questão difícil, né? Porque aí não é só lavar, né? A gente toma banho e a ruga continua lá, não é assim? E a ruga é um problema. Algumas pessoas têm menos rugas, outras têm mais. Mas eu reparei que a maioria das pessoas que trabalham muito no sol, elas têm mais rugas. Por exemplo, aqui nessa região, uma região hortifruti granjeira, pelo menos no passado, tinham muitos imigrantes japoneses que trabalhavam nas plantações. E você vê a pessoa, né, o olho sempre fechadinho, as rugas desaparecendo. Você vê que é uma pessoa que trabalhou muito. Ela se dedicou muito àquilo. E aí você fala assim, puxa, acho que esse senhor tem uns 80 anos, aquela senhora deve ter uns 70. E quando você vai conversar, tem 40 e 30. Você fala, como pode? Né? Porque a ruga envelhece, dá sinal de cansaço, de muito trabalho, ou de falta de cuidado. E aí que é um problema. Quem tem ruga, ou é porque não, hoje em dia pelo menos, né? Ou porque não cuidou, ou porque não tinha dinheiro para fazer estética, não é assim? Lá em casa, quem tem ruga é porque não tem dinheiro para fazer estética mesmo, né? Não tem problema. Mas eu queria que você pensasse nisso. A ruga mostra, então, a nossa idade, mostra que a gente está trabalhando muito no sol, por exemplo. Mas não é algo bom para a gente usar num dia de um encontro importante. Então, as mulheres que têm mais esse cuidado, né,
no domingo, antes de vir à igreja, escolhe o vestido e tal, e já pega aquele kit de maquiagem com a base, o blush e outras coisas que eu também não sei o nome, né? Mas tem tanta coisa, e aí dá aquela caprichada, as rugas desaparecem como uma mágica, né? E aí você fica apresentável. E ninguém vai para o casamento de qualquer jeito. O casamento é uma data importante. E o noivo espera que a noiva esteja bem arrumada. E ainda que você tenha se dedicado muito, ele não quer que você venha com as rugas e jogue na cara do noivo. Olha, eu trabalhei para você, né? Eu estou toda suja aqui. Olha minhas rugas, trabalhei para a gente poder ter esse nosso casamento. O noivo também não vai se agradar com isso. Mesmo que o noivo disser isso para a noiva, também isso não vai ser bom. Eu acho interessante que Jesus não fica jogando na cara da igreja, olha, eu morri por você. Jesus não fica colocando como um peso para a igreja, mas ele coloca isso como a sua graça. Eu morri para você. Eu cuido de você. Eu amo você. Eu tenho amor, eu tenho cuidado. Tem mais, eu tenho um reino que é meu e eu quero dividir com você. As rugas mostram que às vezes a gente se dedica tanto a algumas coisas, mas que não tem a ver com o relacionamento. Tem a ver com outros interesses que estão fora também da intenção. A intenção do casamento é estar juntos, criar juntos, é estabelecer a família. Mas às vezes, com muito trabalho, às vezes o fazer muitas coisas, estraga o relacionamento. Hoje, por exemplo, ou mais especificamente ontem, eu estive resolvendo algumas coisas mais pessoais. O meu filho Vinícius estava mais tranquilo em casa porque ele está fazendo o exército. E aí eu pensei, bom, amanhã nós vamos estar juntos. Mas aí ele foi chamado para uma missão. Domingo passado ele estava de guarda, hoje ele está numa missão. Não consigo mais encontrar meu filho. Mas como eu tive a oportunidade de ser chamado para falar para os jovens lá na PIB do Brás, e ele namora uma menina lá, então quando eu cheguei lá, que eu encontrei meu filho. Poxa, a gente vai se encontrar na outra igreja. Mas que bom, pelo menos estamos juntos, né? E ali nos relacionamos. Aí quando o pastor que estava dirigindo no primeiro momento disse assim, vamos orar em família. Eu falei, que bom, né? Então orar com meu filho na outra igreja, porque em casa não deu para se encontrar. E às vezes a gente tem muitas tarefas e muitas preocupações e a gente perde os relacionamentos. Nós perdemos as intenções. E o casamento é só um monte de problemas e dificuldades que precisamos resolver todos os dias. Perdeu-se o relacionamento, o prazer, a alegria. E eu fiquei pensando nisso então. A mancha e a ruga tiram a igreja do relacionamento com Jesus. Tiram a igreja de como Jesus gostaria de recebê-la. Tiram a igreja daquilo que Jesus gostaria de aplicar, que é o prazer de estar junto, a satisfação de estar junto. Às vezes estamos tão atarefados com as coisas, e as coisas que fazemos na igreja, nosso trabalho, nosso serviço são tão pesados, que também tiram o nosso almejo. Encontrar-se com Deus já não é almejável. Para algumas pessoas, encontrar-se com Cristo lá na sua glória, no dia da redenção, no dia de fechamento de todas as coisas, é um alívio. Finalmente você dessa vida, não aguento mais. Não tem almejo. Esse Cristo tornou-se pesado, porque não é realmente o Cristo. A igreja tornou-se cansativa, porque aquilo não era ser igreja. E assim a igreja perdeu essas qualidades quando ela permitiu que as manchas e as rugas fizessem parte do seu dia a dia. E o encontro com Jesus foi assim, todas as manchas, com as rugas, foi assim mesmo. No dia a dia, no nosso trabalho, a gente se suja, mas precisamos lavar a roupa, precisamos tomar nosso banho e nos ajustarmos para esse relacionamento. Entendo o que a Bíblia diz, quando ela diz que ninguém deixa de pecar. A grande diferença para aquele que é o cristão, para aquele que não é cristão, é que a gente não ama mais o pecado. E ainda que a gente peque, aquilo incomoda a gente. Aquilo traz para a gente arrependimento, traz para a gente o almejo, não vejo a hora de resolver o problema do meu pecado, para estar bem com o meu Senhor de novo. Tem mais qualidades que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, vai citar sobre a igreja, no finalzinho do versículo 27, quando ele diz, mais santa e inculpável. Eu queria só fazer uma comparação bastante simples, só para você entender,
que se você ganhar um carro e disser para você assim, olha, tem um carro ali para você. E aí eu dou a chave, você vai todo feliz, poxa, ganhei um carro, né? Que maravilha. E aí você vai lá pegar esse carro, mas só tem um probleminha. O painel dele está quase branco, né? De tão acabadinho. Tem um monte de botõezinhos que não funcionam mais, alguns estão faltando, só ficou o buraco mesmo, né? O pneu está lisinho, é uma maravilha, né? Não tem nenhuma fresta a mais, né? E na lataria, você não sabe bem qual é a cor do carro, porque tem assim, uns arranhados aqui, umas peças faltando ali, a porta foi trocada de outra cor, e você vai olhar aqui e assim, peraí, isso não está muito bom. Quando você falou que ia ganhar um carro, eu não pensei que era assim, né? Como o pastor falou, eu achei que era Fusquinha, né? Achei que era um carro, alguma coisa boa, assim, trouxesse alegria, prazer em ganhar, em usar aquilo, né? Quando Jesus fala dessas qualidades santa e inculpável, é quando você não tem nada para apontar o dedo. É interessante quando você vai vender um carro e a pessoa fala assim, ó, tem uma amassadinha aqui, ó, tem um riscadinho ali, olha, esse para-choque, ele fala tantas coisas que se torna repreensível, e para cada uma dessas repreensões é um pontinho a menos, né? E você vai vendo a conta que você tinha feito, eu vou vender por tanto, só vai caindo. Para cada detalhezinho você sabe que o saldo vai diminuindo e aí o preço que você paga é bem menor. Irrepreensível significa está tudo perfeito, ótimo, maravilhoso. Santo, que aquilo está para aquilo mesmo. Não adianta eu dizer, você ganhou um carro, você tem que tirar o morador de dentro, colocar os pneus, colocar o motor, fazer uma revisão, fazer uma reforma, funilaria, pintura. Aí não adianta. O santo significa que é próprio para aquilo. E no caso da Bíblia, aqui quando eu falo de santo, significa que é completamente preparado para o padrão de Deus. Olha, eu vou dar uma camisa para você, só tem uma manchinha nela. Aí não adianta, né? Olha, uma camisa novinha, nem usei ainda, só tem um furinho. Também não adianta. O santo significa que está perfeito, não tem nada, é irrepreensível. Essa é a ideia de santo. Mas eu pergunto para você, como nós podemos ser santos e irrepreensíveis? Como nós podemos ser sem ruga e sem mancha? Parece um desafio para a igreja quase impossível. Mas eu queria dizer para você que quando nós somos igreja, nós somos de Cristo e é Ele que faz isso conosco. Essa é a diferença de muitas religiões ou filosofias ou posicionamentos pseudo-cristãos que as pessoas tentam elas mesmas chegar a essa condição. Então, se elas estão tentando chegar a essa condição, elas não estão indo para o casamento, elas estão indo para a apropriação, elas estão indo dizer, eu tenho o direito de estar aqui. Elas estão indo dizer, qual é a minha parte? Qual é a parte que eu tenho nisso daqui? Elas vão poder dizer, as minhas obras compraram o meu direito de estar aqui. Elas vão dizer, a minha santidade me permite estar aqui. Quando na verdade foi tudo conquista de Cristo Jesus. É o nosso relacionamento com Cristo. É um Cristo que deseja que estejamos com Ele. É um Cristo que está no nosso coração como nosso almejo. Eu quero muito estar com Cristo. É um relacionamento profundo e verdadeiro, que faz com que esse almejo nos ajude no nosso dia a dia. E quando uma manchinha está lá na nossa camisa branca, aquilo traz uma revolta para a gente. Ou na realidade, quando um pecado está presente na nossa vida, a gente não se conforma. Como pude pecar? Como pude fazer isso? Como eu pude colocar isso dentro da minha vida? Como eu pude permitir essa situação? E aquilo nos incomoda e a gente quer tirar rapidinho e lavar aquela camisa. Ou nas rugas, quando a gente percebe que a gente está trabalhando demais e eu esqueci do meu relacionamento com Jesus. Aquele relacionamento mais íntimo. E isso começa a me incomodar e eu falo, preciso voltar, eu preciso restabelecer isso. Às vezes eu preciso até parar de trabalhar um pouco, vou fazer uma plástica. Por que não? A gente poderia dizer como fazer uma plástica espiritual. Vamos, vou precisar uma semana de oração, de jejum, não vou fazer mais nada na igreja, vou estudar a palavra de Deus, vou conversar com pessoas que me queiram bem, que saibam trabalhar para a minha vida espiritual. Vou fazer uma reforma, mas eu vou tirar essas rugas. Vou tirar as repreensões. Mas, gente, o mundo sempre vai nos repreender. As repreensões aqui não são do mundo.
As repreensões são do noivo. Quando o noivo fala assim, não gostei do seu sapato, esse vestido está estranho. Já pensou a noiva indo para o noivo e o noivo olha assim, poxa vida, todo mundo está te desejando com esse vestido curto desse jeito. Constrangedor. O noivo quer a sua noiva arrumada com algo que lhe dê alegria, com algo que lhe dê prazer, com algo que lhe dê essa sensação de um relacionamento puro, saudável, desse encontro gostoso entre o noivo e a noiva, para tudo que eles têm para viver. Por isso eu quero falar dessa última qualidade, que na verdade para mim não é bem uma qualidade, quando ainda no versículo 27, o texto diz apresentar a si mesmo como igreja gloriosa, mas aqui eu vejo identidade, e ainda que gloriosa seja uma qualidade, seja um adjetivo, na verdade eu entendo que isso não é um adjetivo no sentido de que eu possa trabalhar, mas é um adjetivo que está lá no DNA, é algo que faz parte da igreja, uma igreja gloriosa. Mas quando eu penso em igreja gloriosa, eu penso em muitas igrejas que se propagam e que tentam colocar o seu nome como uma igreja maravilhosa, e cada um vai ter a sua razão e vai conquistar os seus adeptos, as religiões, as igrejas. Todas elas querem ser uma igreja com a sua glória, a ponto das pessoas olharem e falarem assim, essa igreja é muito boa, eu gostei dessa igreja, eu me senti bem nessa igreja, aqui eu posso fazer isso, aquilo, e a gente fala da igreja com uma boca cheia, dizendo, esta igreja ou aquela igreja. Sim, é bonito, mas não é isso que o texto bíblico está dizendo. E quando o texto bíblico fala da igreja gloriosa, ela está falando de uma igreja onde a glória de Cristo está bem presente, tanto quanto Isaías viu a glória de Deus lá no templo. Os discípulos, quando andavam com Jesus e mostraram para Jesus o templo, eles mostraram a construção, os blocos, a perfeição, o fato de que cada bloco enorme, alguns com 15 metros de comprimento, foram talhados fora de Jerusalém e depois trazidos e encaixados certinho, e que o bloco de cima fica 1 centímetro para dentro do bloco de baixo, e assim vai formando um cuidado todo para que aquela parte ampla do templo, aquela parte de cima, fosse toda uma construção perfeita e que não tivesse problemas estruturais depois. E eles mostraram isso para Jesus. Jesus disse assim, destruam esse templo aqui, em 3 dias eu restauro ele. Eles ficaram abismados com isso, porque para Jesus aquilo não tinha valor nenhum. Tem valor aquele em que Isaías, quando está chegando perto do templo, ele não está vendo bloco, não está vendo construção, não está vendo tamanho, mas ele fala assim, ai de mim, e agora complicou, porque Deus está ali, e eu estou sentindo que a glória de Deus está presente. Fico pensando que esse deveria ser o nosso sentimento quando nos encontramos. A Bíblia diz que nós somos templo do Espírito Santo e que agora o templo não é aquele lá em Jerusalém, mas que é o nosso coração, que a minha irmã que dirigiu aqui já nos falou. E quando eu encontro com você, você encontra comigo, você deveria encontrar-se com o Espírito de Deus. Está certo isso? Se eu sou o templo do Espírito de Deus, você se encontra comigo, você deveria encontrar-se com o Espírito de Deus. Deveria ser algo glorioso, deveria ser algo que exaltasse o seu coração, que trouxesse alegria, ou que trouxesse vergonha para o seu pecado, constrangimento para você, que trouxesse impedimento para você continuar do jeito que você está. Mas muitas vezes não é bem isso, e às vezes a glória está mais na gente, ou naquilo que a gente faz, do que a glória de Cristo tem presente. E eu queria deixar para você que essa é a identidade, não exatamente uma qualidade, mas é a identidade. A igreja de Cristo é uma igreja gloriosa. A igreja de Cristo é essa em que a glória de Cristo está bem presente. E que as pessoas chegam, como o pastor Walter disse, eu estava aqui, talvez seja aqui nesse templo, elas estão aqui, buscam a Deus e falam, eu sei que Deus está aqui. Ou talvez lá nos grupos familiares, porque lá também a igreja está reunida, e ali a igreja é bem presente, as pessoas chegam lá, e elas chegam com seus pecados e se envergonham, se constrangem, falam, eu quero mudar a minha vida, eu quero ir para essa santidade de Deus, eu quero vestir as vestes santas e limpas, eu quero ser tratada por Cristo para ser apresentada a Ele mesmo como santo, inculpável, como sem mancha nem ruga. Essa é a identidade da igreja.
Eu quero convidar você a pensar sobre isso e a continuar sendo igreja aqui ou nas reuniões, onde você estiver, principalmente sendo a luz do mundo lá no seu trabalho, na fila do banco, no trânsito, né? Tão difícil para os homens. Situações das mais diversas, inclusive o marido com a sua esposa, a esposa com o seu marido, os pais com os seus filhos na família, com aqueles familiares que não são cristãos, e que a gente saiba lidar com eles, com todas as pessoas que amamos, sendo cristão ou não cristão, mas sendo essa igreja gloriosa, onde Cristo está presente, a glória de Cristo está presente. Irmãos, eu tenho pensado algumas coisas e percebo que muitas pessoas não sabem quem eles estão encontrando quando vêm para a igreja. O Cristo que é apresentado, às vezes, é um Cristo muito pequeno, ou um Cristo muito interior, é muito subjetivo, é algo, às vezes, do mundo das ideias ou dos sentimentos. Quando a gente fala de Deus, a gente fala de Cristo, eu falo muito dos meus sentimentos, o que eu sinto, o que eu gosto. Quando na verdade Cristo é muito mais do que isso. Às vezes anunciamos um Cristo que está do mesmo tamanho que qualquer outra religião, e que a pessoa fala assim: mas eu estou bem na minha igreja, eu estou bem na minha religião, eu estou bem na minha filosofia, eu estou muito bem no meu gnosticismo, no meu deísmo, no meu ateísmo, porque não é apresentado Deus como Ele realmente é. Deus não é apresentado a partir do que Ele é, ou da sua identidade, mas a partir da minha percepção, dos meus sentimentos, ou das minhas intenções. Então as pessoas vêm e não sabem muito bem o que estão fazendo ali. Elas não sabem também fortalecer as suas convicções. Elas não sabem por que eu tenho que ler a Bíblia. Se os meus sentimentos estão todos corretos agora, eu me sinto bem aqui, para que mais? Por que eu tenho que trabalhar com qualquer pecado na minha vida? Não precisa ser tanto assim. Ou então eu trabalho tanto, mas para que ficar esse negócio de ficar orando com Deus, falando com Deus? Eu estou trabalhando, fazendo tanta coisa para Deus, está bom assim. A gente se perdeu muitas vezes porque nós não entendemos essa identidade de Cristo, que é a igreja gloriosa, onde a glória de Deus está bem presente. Nós cantamos, pregamos o Evangelho, e às vezes a nossa intenção não é essa glória de Cristo, não é esse prazer em Cristo Jesus. Muitos não sabem o que é ter esse prazer em Deus, esse prazer em Cristo Jesus, essa glória de Deus. Eu quero convidar você a repensar sobre isso, para fortalecer o seu vínculo mais pessoal, mais espiritual e eterno com Deus. Para você continuar sendo a igreja gloriosa, mas que seja muito mais. Que você trabalhe pelas manchas, pelas rugas, que você trabalhe para ser santo, irrepreensível, inculpável, mas que não seja isso para você um peso, ao contrário, seja apenas o resultado de um relacionamento bem gostoso, de um relacionamento bem profundo, sabendo que esse Jesus, Ele mesmo que cuidou de você. Às vezes a gente força algumas pessoas para dizer: olha, você tem que vir para Deus, seus pecados, você vai para o inferno. Mas eu queria dizer que normalmente nós fazemos isso porque não conseguimos mostrar grandes qualidades de Deus. Nós não conseguimos colocar todas as coisas, porque se eu conseguisse falar tão bem de Deus, olha, eu acho que muitas pessoas repensariam a sua fé. Muitas pessoas seriam envergonhadas como Cristo fez. Muitas pessoas seriam impactadas e transformadas como Jesus fez com essas pessoas. A igreja é uma igreja cheia da glória de Deus. É essa igreja que é de Cristo Jesus. É esse que tem o DNA de Cristo, preparada por Ele. E é essa igreja que vai encontrar-se com Ele. Eu quero deixar esse desafio nesse dia, nos 53 anos dessa igreja, para nunca perder essa identidade. E eu sei que muitos irmãos trabalham duramente, às vezes com alegria, às vezes em tempos difíceis. Mas eu quero convidar você a continuar fazendo isso, sempre com alegria. E quando estiver muito pesado, não olhe para aquilo que você está fazendo, não olhe para as pessoas que estão reclamando, não olhe para aqueles que estão batendo palmas para você, dizendo que você é muito bom, mas olhe para esse Cristo, para a sua glória, para que essa glória esteja sempre presente e você esteja completamente ligado nesse DNA de Cristo Jesus. E naquele dia, quando Jesus vier,
e Ele vai buscar a sua noiva. Eu queria que todos nós, e agora quero me incluir também nisso, para tudo isso que eu falei para você, do meu coração, do seu, que aquele dia seja um encontro muito bom. A gente tendo certeza de quem nós somos, não daquilo que a gente está fazendo. Que a gente saiba que nós somos comprados por esse Cristo Jesus. Nós somos amados por Ele. Nós somos tratados, preparados por esse Jesus. E que quando estamos indo dia após dia, nós estamos mais perto desse encontro glorioso. E que vamos finalmente ver toda a glória, que a gente só viu um pedacinho. E já foi maravilhoso. Mas quando nos encontrarmos com Jesus, e Ele nos receber, Ele não vai nos receber como um visitante, não vai nos receber como alguém que veio assistir o casamento, mas vai nos receber como a sua noiva, com quem Ele quer passar toda a eternidade. Que Deus te abençoe, Deus continue falando no seu coração, que a palavra de Deus sempre seja dita nesta igreja anunciada, e que essa celebração dos 53 anos seja para você essa glorificação do Cristo, para que essa glória de Deus saia do seu coração, vá para a sua família, para a sua casa, para o seu emprego, para o seu vizinho, para as pessoas. Que essa glória de Jesus seja conhecida por todos, através da sua vida, desta igreja. Em nome de Jesus. Amém. Quero declarar a igreja em assembleia solene, neste momento. Há uma propositura que eu gostaria de convidar o irmão Vladimir, que estará lendo. Eu gostaria que você ainda guardasse um momento de festa, de celebração. Não saia. Nós teremos ao meio-dia o nosso almoço, todo mundo junto, mas eu quero convidar o irmão Vladimir. Para este momento solene, então, eu gostaria de convidar o pastor Walter, a irmã Rose, se colocassem aqui à frente. Convido também o pastor Giandri, a irmã Suzy, que de igual forma se coloquem aqui à frente. Também para este momento solene, para este dia de festa, 53 anos de aniversário, nós convidamos formalmente, a igreja convidou alguns familiares, o pastor Walter, a irmã Rose. Creio que o pastor Walter não sabia, né, pastor? Eu peço para eles se colocarem em pé, estão aqui à frente, para que a igreja os veja. Então, nós, como igreja, os convidamos também para que eles participassem deste momento tão importante e momento de assembleia solene que estamos. Muito obrigado. Podem se sentar. Obrigado porque vocês estão aqui, aceitaram o convite. Convido também o pastor Marcelo, que esteja aqui ao meu lado, para que ore no final deste rápido momento. A propositura, então, foi de iniciativa da irmã Teresa Brás, que propõe que a igreja conceda uma placa ao pastor Walter Keller com o título de pastor emérito e outra para a irmã Rosemary de Souza Keller como coadjutora do Ministério Pastoral da Igreja Batista em Brás Cubas. O título de emérito é uma honraria dada a um perito ou uma pessoa extraordinária ou exímia. Então, formalmente, na ata de número 628, relativa à Assembleia Regular da Igreja Batista em Brás Cubas, situada à rua Padre Álvaro Quinones Uniga, 425, Distrito de Brás Cubas, Mogi das Cruzes, Estado de São Paulo, realizado no dia 7 de abril do ano de 2019, sob a presidência do pastor Giandri Soares Lopes, havendo declarado oficialmente aberta a referida Assembleia Regular, às 15h02, passou a cumprir a seguinte pauta de trabalho. Dentro das deliberações, foi aprovado, por unanimidade de votos, a proposta da irmã Teresa Brás para a concessão do título de pastor emérito a ser entregue no próximo culto de aniversário de 53 anos da IBBC ao pastor Walter Keller e a irmã Rosemary de Souza Keller como sua coadjutora. Peço então ao pastor Giandri, a irmã Suzy, que faça a entrega das placas, buquê de flores também para a irmã Rose. A história desta igreja, ela se funde com esta família, né? Então, quando o pastor Walter aqui contando da história, é porque ele vivenciou toda a sua família
em alguns momentos inclusive a sacrificou para que pudesse. Tenho certeza que o pensamento deste momento, pastor Walter, é: toda a honra e toda a glória sejam dados somente a Deus. Convido o pastor Marcelo que ore neste momento. Nós aprendemos na palavra de Deus que devemos dar honra a quem merece honra. Pastor Walter e irmã Rose são dignos desta honra quem nós estamos conferindo. E sim, pastor Walter, mais uma vez, toda a honra e toda a glória ao nosso Deus. É um prazer servir a Deus do seu lado. Oremos. Poderoso e eterno Deus, louvado seja o teu santo e bendito nome. Ao Senhor e somente ao Senhor todo o poder, toda a honra e toda a glória. Senhor Jesus Cristo, nós o amamos na beleza da tua santidade. Espírito Santo do Senhor, eu sei que tu estás presente aqui. Está presente na minha vida, está presente na vida de cada um que aceitou a Jesus Cristo. Não como peso, mas com alegria, como um alvo, como algo muito desejoso, como acabou de ser pregado aqui. Meu santo Deus, meu santo Pai, eu tenho certeza que na mente do pastor Walter e da irmã Rosa passam muitas cenas durante o transcorrer desta manhã. Valeu a pena. Valeu a pena ter chegado até aqui, valeu a pena estar presente aqui. Santo Deus, eu peço em nome do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor continue retribuindo ao pastor Walter e à irmã Rose, segundo a medida da tua santa e bendita vontade, tudo aquilo que ambos como casal têm em seus corações. Nós, ó Deus, como Igreja Batista em Brás Cubas, nós como homens e mulheres, nós somos agradecidos, porque o Senhor levantou este casal, ainda jovem, não olhando para as dificuldades, não olhando para um local onde não tinha transporte, não olhando para um local onde andava-se e sujava-se a roupa com barro, não escutando pessoas falando que ali era um local pequeno e que tinha pouquíssimas pessoas. O pastor Walter e a irmã Rose enxergaram a obra de Deus, enxergaram Jesus Cristo, enxergaram uma oportunidade única de pregar o Evangelho da salvação. E hoje, ó Deus, nós estamos prestando honras a este lindo casal, pela dedicação que eles têm até hoje, pelo compromisso que eles têm até hoje com a palavra da salvação, com o compromisso que eles têm até hoje com o Senhor Jesus Cristo, com o compromisso que esses dois, como casal, têm em dar a Deus como exemplo. Eu já tive a oportunidade, ó Deus, fora desta cidade, fora deste estado, de ouvir testemunho de pessoas falando sobre a irmã Rose e sobre o pastor Walter, como pessoas honradas, como pessoas comprometidas a falar da palavra da salvação, sempre. E nós agradecemos pela vida do pastor Walter e da irmã Rose. Agradecemos ao Senhor por ter usado a vida deste casal. E oramos agradecidos, profundamente agradecidos por este momento e pelos 53 anos de nossa igreja também. Eu oro assim agradecido em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Me perguntaram na última quarta-feira, quando eu estava pregando no culto online, vamos deixar de fazer o 5:30 culto? E aí a pergunta que eu falei, e aí a resposta que eu dei para o irmão, e ele entendeu. A pergunta que eu fiz: nós vamos retroceder ou vamos avançar? Quero fazer essa pergunta para a igreja. Igreja Batista em Brás Cubas, vamos retroceder ou vamos avançar? Vamos avançar? Quantos concordam que devemos avançar? E esse é o desejo de
vamos parar. Nós queremos continuar levando a palavra de salvação. Eu agradeço a Deus por que você veio. Agradeço a Deus pelos visitantes. Nós vamos ter hoje uma panela. E todos estão convidados para estar lá. Vai ser na unidade 3, no galpão. Podem descer devagar, tranquilamente. O almoço será servido às 12 horas em ponto. Então nós temos bom tempo aqui para conversarmos, para dialogarmos, né? Então, todos estão convidados, inclusive os nossos visitantes poderão descer e estar junto conosco. Nós vamos dividir o pão, um pouquinho para cada um, tá bom? Todo mundo que trouxe o seu prato, e o desejo nosso é isso, dividir o pão um pouquinho para cada um. E esse vai ser bênção. Então, convido a todos para que estejam lá conosco na unidade 3. Então, próximo sábado, eu desafio a igreja a ir comigo, juntos com os pastores, nós e os missionários, para buscar aquele irmão que está ferido, desanimado. Nós vamos orar por ele. Nós vamos pedir perdão se for necessário. Nós queremos dizer o quanto Deus os ama e Deus não desistiu deles. Quero desafiar você a vir comigo. Nós estaremos indo atrás da ovelha, da 100ª ovelha. E eu conto com você, igreja. Eu conto com você, num ato de amor, como vimos aqui, dispostos a ajudar a esse que está fraco, para voltar, para celebrar, para cultuar a Deus, para se fortalecer no Senhor, para se deixar ser usado por Cristo. Conto com você. Quantos estarão dispostos a estar no próximo sábado comigo, às 14 horas aqui, juntamente com o seu carro? Levanta a sua mão dizendo, eu quero. Quantos querem? Quantos estão dispostos a servir o Senhor nesta obra, junto comigo? Fique em pé se você quer se manifestar assim, ó. Fique em pé, que eu estou em pé. Fala assim, eu vou, pastor. Quantos vão dizer, eu vou? Quantos vão dizer, eu vou? Eu vou. Eu quero ser instrumento do Senhor. Eu quero ir atrás dessa ovelha. Eu quero servir ao Senhor. Conto com você. E conto com você que não levantou também, para que se levante. Nós vamos dar a bênção agora. Então todos vão levantar. Então levantar está dizendo, Deus, eu também vou. Eu também vou. Nós queremos comprometimento com esta obra. É a obra de Cristo Jesus. Então esteja conosco no próximo sábado, às 14 horas, aqui mesmo na unidade 12. Estaremos orando e encerrando este momento de culto. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus seja sobre o teu povo, sobre a tua igreja, sobre cada vida que aqui está, hoje e para todo sempre. Amém.